O processo de contabilização da constituição de uma sociedade comercial passa fundamentalmente por duas etapas. Em primeiro lugar, a subscrição e depois a realização do capital. A subscrição é aquele acto pelo qual os sócios se comprometem a vir a realizar um determinado montante, que pode ser em dinheiro ou em espécie. Depois, a realização propriamente dita é aquele momento em que os sócios depositam os respectivos valores. Neste vídeo vamos falar em específico sobre o reconhecimento ou a contabilização da constituição de uma sociedade anónima. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Para conhecer os cursos que ministramos na Certform Escola de Formação Prática, pode começar por consultar o site da Certform, onde vai encontrar as datas de início dos cursos que terão início nas próximas semanas. Para conhecer detalhadamente os programas, os objetivos dos cursos, podemos consultar no site e-learning e live streaming, onde vai ter acesso a todos os cursos que atualmente ministramos na forma e-learning, ou seja, a partir da plataforma e-learning da Certform, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, são-lhe atribuídas as credenciais de acesso após pagamento do curso e terá imediatamente a possibilidade de fazer login, de aceder à formação, ao percurso formativo e de o fazer de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Em e-learning as sessões são assíncronas. Quanto ao live streaming, na forma live streaming temos sessões síncronas, ou seja, sessões em tempo real. E, portanto, temos data de início para os cursos live streaming e, quer seja e-learning, quer seja live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Quaisquer informações que queira sobre os cursos da Certform Escola de Formação Prática poderá solicitar a partir do e-mail geral@certform.pt ou dos contactos que temos associados no site da Certform Escola de Formação Prática. Neste vídeo vamos falar sobre como é que se contabiliza a constituição de uma sociedade, muito concretamente uma sociedade anónima. Nas sociedades anónimas, as fases poderão ser mais complexas e não se limitar meramente à denominada subscrição e realização. Mas vamos ver um exemplo. O exemplo que temos é o seguinte: constituição de uma sociedade anónima. Imaginemos que no dia 15 de maio foi constituída uma sociedade anónima com um capital de 100 mil euros. O capital foi subscrito na totalidade por 5 acionistas investidores e na seguinte proporção. Temos o subscritor Abel, que vai subscrever 10% e realiza a totalidade em dinheiro. O Bernardo, que vai subscrever também 10% e realiza a totalidade 100% em dinheiro. Depois temos a Carla, que subscreve 50% das ações, mas a sua realização vai ser em espécie, ou seja, de forma distinta de dinheiro. Já vamos ver como é que isto vai funcionar. Temos a Dina, que vai subscrever 25%, ou seja, e que vai realizar apenas metade para já, em dinheiro. Ou seja, vai haver um diferimento também de metade.
E depois temos a Eduarda, que vai subscrever 5% das ações e realiza a totalidade em dinheiro. Como temos 100 mil euros de capital social, significa que 10% serão 10 mil euros, 50% 50 mil euros, 25% 25 mil e 5% 5 mil. No caso concreto da realização em espécie, será a Carla que vai realizar em espécie e, para tal, a sua parte, mediante a entrega à sociedade de um conjunto de património, conforme detalhado no quadro seguinte. Um revisor oficial de contas fez aqui, obviamente, um relatório onde atribuiu um determinado valor a um equipamento básico de 30 mil euros. Temos uma dívida, que é um passivo, e que vai ser também aqui objeto de avaliação pelo revisor oficial de contas, 10 mil, e mercadorias, 12 mil. As despesas de constituição da sociedade ascenderam a 700 euros, aqui no âmbito do contencioso e notariado. E relativamente aos elementos entregues à sociedade, como forma de realização de capital, estes constam de um relatório de um revisor oficial de contas e, conforme exigência legal, e isto na base do artigo 28 do Código das Sociedades Comerciais, os honorários do revisor oficial de contas para fazer aqui este trabalho foram de 1.250 euros e tratou-se de um recibo verde que ele emitiu à sociedade e acresce a isto 23% de IVA e uma retenção em sede IRS de 25%. 23% de IVA e retenção em sede IRS de 25%, e já vamos ver como é que esse recibo verde foi contabilizado. Bom, temos então 5 acionistas, cada um com a sua percentagem de ações. Uns realizam a totalidade em dinheiro, outros há aqui uma percentagem de realização, mas um diferimento dessa mesma realização. A Carla faz uma realização em espécie. Bom, vamos começar pelo ato da subscrição. A subscrição, digamos que é o compromisso que os acionistas assumem de vir a realizar os respectivos valores. O reconhecimento passa em primeiro lugar pela subscrição do capital. Temos que fazer o reconhecimento da subscrição do capital em primeiro lugar. Em termos de contas do Código de Contas, tudo vai começar aqui pela classe 5 do capital, o capital subscrito. E dentro do capital subscrito, vamos utilizar aqui uma conta 51, capital, vamos subdividir aqui em subcontas. Na sociedade anónima, sugerimos que a conta 51 do capital seja subdividida numa 51.1, por exemplo, de capital subscrito não chamado, depois chamado e não realizado e finalmente chamado e realizado. E podemos ter subcontas para cada uma destas etapas. Depois teremos as contas dos acionistas, que é um ativo que vai ser constituído. E aqui vamos utilizar a conta 26, acionistas. Acionistas porque é uma sociedade anónima. Se fosse uma sociedade por cotas, seria sócios. E para já, acionistas com subscrição. Vai ser uma conta do ativo e que vai ser debitada pela subscrição de cada um dos acionistas, dos subscritores. Logo, o primeiro lançamento que nós vamos fazer é o reconhecimento da subscrição do capital. Aqui convém subdividir esta conta 26.1 por subcontas que representem cada um
cada um dos acionistas na sua própria pessoa. Então temos acionistas com subscrição, o caso do Abel, criei a subconta 261, por exemplo 001. Depois há acionistas com subscrição, o Bernardo, a 261.002. Acionistas com subscrição, Carla, 261.003. Acionistas com subscrição, a Dina, 261.004. E a Eduarda, a 261.005. Eu dei aqui uma amplitude grande para, eventualmente, posteriormente, esta empresa poder vir a ter mais acionistas. Mas para já são os 5. E futuramente poderão, eventualmente, integrar esta empresa novos acionistas, mas para já, na sua constituição inicial, são as 5 pessoas, e que é precisamente o mínimo de acionistas, porque uma sociedade anónima tem de ter, no mínimo, 5 acionistas. Estas contas vão ser debitadas, constitui-se aqui um aumento do ativo, o direito que a sociedade tem de vir, efetivamente, a receber dos acionistas os valores, quando eles os realizarem, e vamos creditar a tal conta de capital subscrito, que, conforme eu referi, para já é capital subscrito não chamado. Posteriormente chamado não realizado e finalmente chamado e realizado. Ora, esta é a primeira etapa, o reconhecimento da subscrição do capital. A contabilização da constituição de uma sociedade anónima implica a identificação do capital social, já vimos, no caso concreto serão 100 mil euros. Nas sociedades anónimas o mínimo são 50 mil euros, está dividido obviamente em ações e cada ação terá de ter um valor nominal mínimo de 1 cêntimo. Isto são as regras para as sociedades anónimas. Esta sociedade tem um valor de capital social bastante acima do mínimo de 50 mil euros, ou seja, é precisamente o dobro, são 100 mil euros. Mas é preciso a identificação dos subscritores, neste caso são 5, que também é o mínimo, no caso concreto são 5 subscritores, o modo como o capital é realizado, em dinheiro e ou em espécie, e o tratamento das despesas relacionadas com a constituição da sociedade. Vamos ter aqui despesas de contencioso e notariado e também vamos ter os honorários ao revisor oficial de contas por causa das entradas em espécie que são objeto de um relatório do revisor oficial de contas. Na constituição de uma sociedade deverá ser contabilizada a subscrição e a realização do capital. Já fizemos a subscrição. Vamos a seguir reconhecer a realização. No caso particular das sociedades anónimas, o processo de constituição poderá envolver as fases de emissão, de subscrição, de rateio e de liberação ou realização. Bom, a emissão corresponde ao lançamento ao público do número de ações emitidas e demais condições de emissão, podendo haver lugar a subscrição pública nos termos do artigo 279 do Código de Sociedades Comerciais. Aqui não há propriamente um reconhecimento contabilístico. A subscrição traduz-se no compromisso assumido pelos potenciais titulares do capital em virem a entregar à sociedade os valores necessários à constituição do capital social. E, portanto, nós já fizemos o lançamento da tal subscrição. Agora, após a subscrição, caso o número de ações subscritas seja superior ao número de ações emitidas, haverá lugar a rateio, sendo que esta transação implica a devolução aos subscritores de eventuais montantes pagos em excesso. Não terá ocorrido nesta empresa, mas poderá ocorrer esta situação na constituição de sociedades anónimas. Mas poderá ainda acontecer que a subscrição seja incompleta. Ou seja, o número de ações subscritas é inferior ao número de ações emitidas, situação em que é necessário observar o disposto no artigo 280
do Código das Sociedades Comerciais, eu aconselho a leitura aqui desta base legal, como complemento aqui a esta videoaula. Se estivermos perante uma emissão acima do par, ou seja, o valor de emissão é superior ao valor nominal das ações, haverá lugar ao reconhecimento do prémio de emissão. Ou seja, vai haver uma diferença. Neste caso concreto, neste exercício, neste primeiro exercício, eu estou a considerar que o valor de emissão é igual ao valor nominal das ações, portanto não há aqui uma diferença, mas havendo uma diferença, haverá um prémio de emissão. E os prémios têm de ser contabilizados na conta 54. Por isso é que nós aqui na classe 5, para além da tal 51 capital, temos os prémios de emissão que serão reconhecidos na conta 54. Em conformidade com o estabelecido no artigo 298 do Código das Sociedades Comerciais, não é permitida a emissão de ações abaixo do valor do par. Ou seja, não é permitido que o valor de emissão seja inferior ao valor nominal. Ou o valor de emissão é igual ao valor nominal, como é o caso concreto que estamos aqui a tratar, e portanto não há prémio de emissão, ou então o valor de emissão é maior que o valor nominal e a diferença é o tal prémio que tem que ser contabilizado na conta 54. Agora, vamos só rever que uma sociedade anónima não pode ser constituída com um número de acionistas ou subscritores inferior a 5. Este exemplo que estamos a ver é precisamente igual a 5, mas podem ser muitos mais, obviamente, podendo ser admitidas entradas em dinheiro e em espécie. E neste caso temos precisamente entradas em dinheiro, que é a maioria dos acionistas, e temos um deles, que é a Carla, que entra com bens e com dívidas, como já vamos ver. Terá assim de ser constituída, pelo menos por 5 acionistas, com capital social mínimo de 50 mil euros dividido em ações de valor nominal mínimo de 1 cêntimo. E neste caso temos um capital social de 100 mil euros, muito acima de o mínimo dos 50 mil euros. A responsabilidade dos subscritores é limitada ao valor das ações subscritas. Já agora, o valor nominal aqui das ações, eu não tinha dito, é de 1 euro por cada ação. Portanto, também acima do mínimo, que seria 1 cêntimo. As entradas em bens diferentes de dinheiro, ou seja, em espécie, estão sujeitas à verificação e elaboração de um relatório por parte de um revisor oficial de contas, sem interesses na sociedade e com as demais condições que estão previstas no artigo 28 do Código das Sociedades Comerciais. Vamos então agora ver a contabilização do reconhecimento ou reconhecimento das realizações em dinheiro. Portanto, em dinheiro, conforme tínhamos visto no enunciado, é o Abel que vai realizar a totalidade em dinheiro, o Bernardo também, e 10% para cada um, portanto vão ser 10 mil euros. A Carla em espécie, portanto veremos no próximo reconhecimento. A Dina, que tem aqui 25%, ou seja, 25 mil euros, vai realizar em dinheiro, mas apenas metade. Ela vai diferir metade também, e já vamos ver as regras do diferimento aqui. E a Eduarda 5% e realiza já tudo em dinheiro. 5% dá 5 mil euros, ela deposita já o valor todo. Não vai haver diferimento no caso da Eduarda. Então vamos fazer o lançamento do reconhecimento das realizações de capital em dinheiro. Começamos por debitar a conta de depósitos à ordem, porque é o depósito que os acionistas fazem, cada um deles na sua respectiva parte. O total são 37.500 euros de depósito. Debitamos a conta 12.1.
e vamos creditar as contas dos acionistas com subscrição, as tais 26.1, em que o Abel vamos creditar por 10.000, o Bernardo vamos creditar por 10.000, a Dina vamos creditar apenas por metade, porque ela deposita, realiza apenas metade, significa que a sua conta não vai ser totalmente saldada, haverá ainda metade por realizar, e vamos já ver o prazo em que isso terá de ocorrer na sociedade anónima, e a Eduarda realiza os 5.000 euros. Portanto, estas são as realizações em dinheiro, que totalizam aqui 37.500 euros. Creditamos as tais contas 26.1 e as respectivas subcontas que identificam cada um dos acionistas e detectamos que, em relação ao Abel, em relação ao Bernardo e em relação à Eduarda, está tudo tratado. Em relação à Dina, ela apenas realizou metade, significa que ainda está em dívida para com esta empresa. Esta empresa ainda tem um ativo, um direito sobre a Dina de uma realização das restantes metade das respectivas ações. E agora vamos ver o reconhecimento das realizações em espécie por parte da Carla. É que o relatório do Revisor Oficial de Contas prevê um valor do equipamento básico de 30.000 euros, um valor das mercadorias em 12.000, ou seja, 42.000 euros de realizações em espécie, e abate aqui a entrada com uma dívida a um fornecedor de 10.000 euros. Portanto, no fundo, temos 30.000 euros mais 12.000 euros de entradas em ativos, deduzido de uma dívida a um fornecedor. Portanto, no fundo, temos 42 menos 10.000, 32.000 euros de saldo propriamente dito. E é isso que nós temos de fazer. Ou seja, debitamos a conta 32 mercadorias por 12.000 euros, a entrada na empresa. Debitamos os ativos fixos tangíveis, o equipamento básico, que é a conta 43.3, 30.000 euros. E, portanto, já faz parte do ativo da empresa em termos de balanço. Um passivo em fornecedores gerais, 22.11, a conta 22.11, os fornecedores é a conta 22.1, e esta entrada pela via de um passivo é já uma dívida que está constituída pela empresa. E, portanto, se fizermos ali o saldo entre os dois ativos, 42.000 euros, e o passivo de 10.000, temos que a subscrição da Carla é pela diferença, não é? De 32.000 euros. Portanto, isto significa que a Carla, a sua realização em espécie é na totalidade, mas ela vai ter de ainda realizar para a frente em dinheiro a sua restante parte. Porque as realizações em espécie têm que ser imediatas. Só se pode fazer diferimento de realizações em dinheiro. E isso é o que está constituído no Código das Sociedades Comerciais. É que as entradas em espécie não podem ser diferidas. Ou seja, a entrada terá de ser imediata. Artigo 26, número 3. O diferimento, ou seja, passar para a frente, apenas entradas em dinheiro. E nas sociedades anónimas, as entradas em dinheiro podem ser diferidas até ao montante de 70% do valor nominal, não podendo o mesmo ser diferido num prazo superior a 5 anos. Isto é o artigo 285, número 1 do Código de Sociedades Comerciais.
Já agora, por curiosidade, neste caso não há prémio, mas se houvesse um prémio, o tal valor a contabilizar na conta 54, pela diferença entre o valor de emissão e o valor nominal, o valor de emissão acima do valor nominal, o prémio de emissão das ações não pode ser diferido. Artigo 277, número 2 do Código de Sociedades Comerciais. Apenas as realizações em dinheiro podem ser diferidas. E para terminar isto tudo, vamos ter o reconhecimento dos dispêndios com a constituição da sociedade. E aqui temos o seguinte: o revisor oficial de contas emitiu um recibo verde. O recibo verde foi de 1.250 euros, só que ele cobra IVA e temos de fazer retenção em sede de IRS. Portanto, ele emitiu um recibo verde, vamos debitar um gasto, que é conta 6224. Agora vamos nos dirigir aqui à área dos gastos, classe 6. A conta 6224, honorários. Esta conta vai ser debitada pelo valor da base do recibo verde, que são 1.250 euros. Entretanto, ele cobrou mais 23%, porque ele cobra IVA, ele está no regime já do IVA, cobra 23% de IVA, e para nós é um IVA dedutível, podemos deduzir este IVA. E fazemos na conta 24.2, IVA dedutível, 23% dos 1.250 foram 287,5. IVA dedutível. Entretanto, ele fez ali uma retenção em sede IRS, 25% sobre os 1.250, e nós vamos constituir aqui um passivo para com o Estado, porque o montante retido em sede IRS é um montante que depois nós vamos ter de entregar ao Estado até ao dia 20 do mês a seguir, através do processo da substituição tributária, e são 312,5 euros. No fundo, vamos ter de lhe pagar 1.250, mais o IVA, menos o imposto retido, que ficou nos cofres agora da nossa empresa, para nós termos de entregar essa verba ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte. Em termos de contencioso e notariado, as despesas de constituição da empresa, e que foram de 700 euros, conforme estava no enunciado, vamos debitar a conta de contencioso e notariado, que é a conta aqui no Código de Contas, uma conta de gastos, a conta 6265. Esta conta é debitada pelos tais 700 euros. Bom, aquilo que realmente vamos ter de pagar, o dinheiro que saiu da empresa, foram 1.925 euros. Ou seja, 1.250 mais o IVA, menos a retenção na fonte do trabalhador independente, revisor oficial de contas, e o montante pago em contencioso e notariado, 1.925 euros. Claro que o total dos débitos é igual ao total dos créditos, e isso ocorre sempre em qualquer lançamento contabilístico. Temos assim estas 4 etapas do reconhecimento da contabilização, da constituição de uma sociedade anónima. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.